Eu já fali 2 lanchonetes por não saber gerenciar bem a minha mente. Hoje eu tenho 2 empresas que faturam bem. E eu descobri que a questão não é trabalhar mais, mas é treinar o cérebro. Nesse vídeo eu vou lhe explicar 6 hábitos que eu tenho para treinar o meu cérebro e me tornar mais produtiva para tudo que eu faço. Vamos lá? Por muito tempo eu achava que eu precisava trabalhar muito, que eu precisava sempre trabalhar, me dedicar ao máximo para ser produtiva. Eu sempre tinha muitas listas enormes de atividades para fazer e eu criava coisas novas e fazia coisas novas e as listas nunca acabavam. Até que eu percebi, primeiro, que eu não precisava trabalhar tanto, mas que eu precisava focar e que eu precisava ser mais produtiva. E aí eu comecei a ter hábitos que comecei a treinar o meu cérebro e aí eu comecei a perceber que existiam alguns hábitos que eu fazia que todas as vezes que eu fazia eu era mais produtiva. E com o tempo, isso só foi melhorando e se aprimorando. O primeiro é não alimentar pensamentos negativos. Eu não deixo o pensamento negativo me dominar. Ah, Amanda, você não tem pensamento negativo? Tenho. Mas quando ele chega, eu mando ele embora. Quando ele aparece, eu mando ele pro espaço. Eu transmuto ele em coisas, peço pro universo transmutar em coisas boas, que mandar pra longe, pra não ficar comigo. Por exemplo, eu vou escrever um novo projeto. Aí vai você, mas vai dar muito trabalho. Aí eu transmuto. Ok, vai dar trabalho, mas eu vou fazer um plano de ação que eu vou fazer em pequenos pedaços e eu vou conseguir atingir. Mas e se fulano ficar doente? Não, fulano não vai ficar doente. Por quê? Porque ele tem uma alimentação saudável, ele bebe água, ele vai fazer os exames e tal. Então não vai ficar doente, não vai. Então, eu sempre que um pensamento negativo vem, ou eu mando ele embora, ou eu transmuto ele. Eu falo de uma forma positiva, porque o nosso cérebro entende como verdade aquilo que a gente repete todos os dias. Então eu não vou ficar repetindo um negócio negativo que eu não quero para meu cérebro ficar achando que é verdade. A outra coisa que eu faço, eu nunca gostei de academia. E isso faz com que eu ficasse sim ir para academia durante anos. Então a partir de hoje, eu não falo assim, eu amo academia, porque é mentira. Nem falo que eu gosto de academia, porque também não é 100% verdade. Mas eu entendo que hoje eu estou em processo de gostar de academia. Então, você gosta de academia? Estou em processo de gostar de academia. Porque meu cérebro começa a entender que isso é verdade. Não sei se você acredita nisso ou não, mas os neurocientistas estudam isso. E falam que o nome disso é neuroplasticidade. Quanto mais você vai falando pro seu cérebro, ele vai acreditando que aquilo é verdadeiro. E aí as coisas vão acontecendo e sendo construídas ao seu redor, tá? Segunda coisa que eu faço, eu pratico práticas, eu faço práticas de autocuidado. Quais são elas que eu faço mais? Atividade física, como eu falei, comecei, a voltar a fazer atividade física, não é só academia, porque como eu falei, estou em processo de gostar, mas vou fazer caminhadas, aqui eu moro perto da praia, eu faço caminhada perto da praia, tem muita parte verde aqui também perto da minha casa, então eu gosto de estar nesses lugares, porque quando eu vejo outras coisas, quando eu saio desse meu ambiente aqui que eu trabalho nesse espaço, eu consigo ativar, o cérebro ativa outras coisas, eu fico mais criativa, inclusive. Então, a probabilidade de você voltar renovado ao trabalho é muito maior. Então, pratico atividade física, bebo bastante água, faço uma alimentação quase 100% voltada para alimentos minimamente processados, in natura, o básico bem feito, o feijão com arroz, carne e salada. É isso que eu faço. Beber água, praticar atividade física e práticas de autocuidado comigo mesmo. Eu sempre vou ao salão fazer minhas unhas, porque isso eu gosto. Vou fazer meu cabelo, vou fazer hidratação, faço uma hidratação no meu corpo, tomo chá. Práticas de autocuidado, de você cuidar do seu patrimônio, que é maravilhoso e que você depende dele para ser produtiva, né, amor? Então, o cérebro também gosta disso. A terceira coisa é algo mais difícil para mim, que é ler livros de diferentes estilos, mesmo eu não gostando muito dos estilos. Por quê? Voltando à neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele vai focando em outras áreas quando a gente muda um pouco a zona de conforto. Porque se dependesse de mim, eu só ia ler livros de autoajuda. Por exemplo, eu tenho aqui, Psicologia Financeira, o Essencialismo, que eu já li 2 vezes, Os Segredos da Mente Milionária, que tá ali atrás, já li umas 3 ou 4. Como convencer alguém em 30 segundos? Se pudesse, eu só lia esses livros. Eu não lia romance, eu não lia ação, não lia... Enfim. Mas como eu comecei a ler livros que não são desse estilo de autoajuda, de comportamental,
eu comecei a perceber que eu fico realmente mais produtiva, eu tenho mais ideias para criar conteúdo, mais ideias para criar vídeo aqui pro canal. Então, é importante você sair dessa zona de conforto e ler outros livros que normalmente você não leria, tá? Quarto item, quarto hábito. Eu separar um dia para fazer nada. Adoro. Um momento para fazer nada. Aí você vai fazer o quê? Nada. Não é nem ficar no celular olhando o feed, não, viu, gente? É fazer nada. Ficar deixando os pensamentos virem. E não deixa os negativos te dominar, tá? Só pensamento positivo. Porque o cérebro, meu povo, ele também precisa do momento dele de descanso. Todo mundo precisa descansar. Tudo precisa descansar. Até o pão precisa descansar para crescer. Essa é horrível, né? Mas tudo precisa descansar, o cérebro também. Então, para que ele se torne mais produtivo, ele precisa desse momento de vago, de tá divagando. Ele precisa disso para que ele se torne mais produtivo, tá? Então, tire um momento para fazer nada. Mas, pelo amor de Deus, é um tempo controlado. Não é para ficar o dia inteiro sem fazer nada, porque você é uma pessoa adulta, tem responsabilidade, precisa, né? Seguir suas responsabilidades. Então, amor, é um momento, certo? Ou pode ser um dia inteiro, não tem problema, mas que nos outros dias você faz as outras coisas, né? Mas você tem um momento de descanso, tá? Assim como o músculo também precisa descansar, né? A gente não precisa descansar para poder crescer. Quando o pessoal vai pra academia malhar, o cérebro também precisa, tá bom? É isso. Acabou não, vamos pro próximo. Quinto hábito. Quando eu estou com muitas atividades para fazer e fico até um pouco perdida, eu uso o método Pomodoro. Eu já falei dele aqui em outros momentos, não tem um vídeo específico para isso, mas eu vou explicar rapidamente o que é o método Pomodoro. O método Pomodoro é uma técnica que você fica focado, 100% focado durante 25 minutos. E você vai descansar 5. 25, descansa 5, são 4 ciclos. Sendo que no último ciclo, você descansa 30 minutos. Não é sempre que eu utilizo essa técnica, porque hoje eu já consigo me concentrar mais fácil, eu já consigo focar mais fácil, então eu não uso sempre. Mas quando eu tenho muitas atividades, eu preciso dar conta, tô com os prazos apertados dos meus clientes, então eu uso o método Pomodoro. De antemão, eu não me apresentei, mas já me apresentando, o meu nome é Amanda Ornelas, eu sou nutricionista e consultora de alimentos, idealizadora deste canal Vivendo da Nutrição, onde eu compartilho aqui rotas alternativas para ganhar dinheiro como nutricionista, mas também trago estratégias comportamentais e mentalidade empreendedora para quem deseja alcançar o sucesso como empreendedor e também ter uma vida mais produtiva e equilibrada, tá? Vamos então para o sexto e último hábito. Eu tenho metas e planejo todas as minhas metas. Tudo para mim tem número. 200 dias de atividade física é minha meta desse ano. 60 mil seguidores no meu Instagram é a meta desse ano. Monetizar o canal do YouTube e faturar alguns R$1.000 por mês é a minha meta desse ano. Então, tudo eu boto número. Eu gosto de quantificar, mesmo porque as metas precisam ser quantificáveis, mensuráveis, né? A meta na ferramenta Smart. Você precisa saber mensurar esta meta. Para você saber se você alcançou, se você não alcançou, como é que você vai saber? Então, é preciso mensurar. Então, eu também sou assim. Eu planejo tudo e tudo meu tem número. Adoro colocar número porque com o número fica mais específico do cérebro lembrar. E a partir daí você consegue trabalhar mais. Se você for uma pessoa que nem eu, que é competitiva, aí, minha irmã, eu sou competitiva comigo mesma. Se eu produzir 5 vídeos hoje, amanhã eu quero fazer 6, depois eu quero fazer 7, que eu quero bater os meus próprios recordes, entendeu? Então é isso. Então eu boto número em tudo, porque isso pra mim facilita muito mais. Eu sugiro que você comece a colocar, se você ainda não está com a mente tão produtiva como deveria. E como eu iniciei este vídeo aqui falando da falência das minhas 2 lanchonetes e como eu criei essas 2 empresas de nutrição, eu vou recomendar para vocês esse vídeo aqui, que eu explico no início rapidamente como eu saí da falência e tenho 2 empresas. E depois eu mostro o meu cérebro digital, amor. Meu cérebro digital, onde eu mostro o meu planejamento, como é que eu planejo e como é que eu faço as minhas ações minimamente para conquistar tudo o que eu desejo e que eu tenho conquistado aí, tá bom? É só clicar aqui e assistir.
Beijos, até o próximo vídeo.